Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos ainda meditando o Evangelho de João, no capítulo 8, e hoje Jesus, ele entra em confronto com os fariseus. E os fariseus, eles se irritam com Jesus, porque Jesus coloca um ponto final naquilo que eles consideram como algo importante. Eles dizem: nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus, como bom evangelista e como bom catequista que é, ele diz o seguinte: olha, se vocês são de fato filhos de Abraão, praticai aquilo que Abraão manda. É aquilo que nós escutamos hoje na igreja. Muitos dizem assim: eu sou católico apostólico romano. Aí você pergunta a pessoa assim: mas você pratica a sua religião? A pessoa diz: não, eu sou católico não praticante. Ou seja, a pessoa é católica? Não, finge ser alguma coisa que não é, como esses fariseus. Eles achavam que eram filhos de Abraão porque apenas tinham nascido do útero de uma mãe que pertencia ao povo. Achavam, como muita gente acha, que só se eu sou batizado, eu estou tranquilo, eu não preciso preocupar em realizar muita coisa, só o meu batismo garante a minha salvação. Não, Senhor. O batismo, ele abre a porta para que nós possamos participar da bênção e da graça de Deus. Mas o batismo, ele precisa ser vivido. O batismo, ele precisa ser desenvolvido na nossa vida. Nós precisamos nos tornar o que de Deus? Discípulos. Discípulo é aquele que ouve a palavra, coloca em prática a palavra, se coloca diante de Deus como Pai. Isso nós já sabemos. Mas é preciso o Evangelho lembrar isso a nós, quando Jesus, no início, ele nos diz a seguinte palavra: olha, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos. O que significa isso? Se permaneceis na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos. Se Jesus utiliza sereis verdadeiramente, é porque existem os falsos, aqueles que se dizem, mas não são, aqueles que colocam Deus à prova, aqueles que querem tudo de Deus, mas não são capazes de mover um só dedo para realizar a vontade de Deus, o nosso Pai. E nós temos hoje um grande exemplo tirado da primeira leitura do livro do profeta Daniel. Quando Nabucodonosor, ele ergue uma estátua enorme sua e diz a todo o povo que mora ali na Síria, ele diz assim: na hora que vocês escutarem pandeiros, violões e os sinos, todos vocês terão que se curvar diante da minha imagem, ou seja, prestar culto ao rei. Sidraque, Misaque e Abidênago, o que eles falaram? Não vamos prestar culto à imagem sua, você não é o nosso Deus, o único Deus que existe é o Deus de Israel, que criou o céu e a terra. O que aconteceu com Nabucodonosor? Ficou extremamente enraivecido. E disse para eles assim, Sidraque, Misaque e Abidênago, se vocês não se prostrarem e não adorarem a minha imagem, vocês serão jogados no fogo ardente que vai ser aceso 7 vezes mais.
Você imagina, se você, irmão e irmã, tiver para sair para vir à missa, um dia de domingo, e alguém disser para você assim: se você for à missa, hoje eu vou julgar você no fogo ardente. O que você faz? Volta para casa, tira a roupa e fala assim: eu arriscar de jeito nenhum. Sidraque, Misaque e Abidênago, imaginem, diante de uma assembleia inteira, só os 3 se recusaram. Por quê? Eram verdadeiramente discípulos. Você imagina, eu posso fazer alguma coisa que seja contra aquilo que Deus me ensinou? Não posso. Mas tem fogo, você vai ser jogado na fornalha ardente. Não interessa. O que interessa é se eu serei ou não fiel a Deus. E aí, Nabucodonosor era muito inteligente. Ele diz assim: olha, Sidraque, Misaque e Abidênago, volte atrás, porque eu vou mandar acender a fornalha 7 vezes mais, e não haverá Deus no céu e nem na terra que será capaz de vos livrar disso. Me diga, qual Deus será capaz de tirar vocês do forno? Qual foi a resposta deles? Essa resposta do Sidraque, Misaque e Abidênago, nós deveríamos dar a todas as pessoas que querem testar a nossa fé. Para não perder o significado, eu vou ler o que eles dizem. Eles dizem assim: ó rei, não precisamos te responder a essa pergunta se Deus é ou não capaz de nos tirar de fogo. A única coisa que o Senhor precisa saber é o seguinte: nós não prestaremos culto à tua estátua de ouro que mandastes fazer. Nosso Deus, Ele pode nos livrar desse fogo, mas se Ele não nos livrar, Ele continua sendo nosso Deus. Vejam como essa palavra, eu tenho certeza, ela é uma palavra que precisa ser repetida por nós, porque chegam as pessoas perto e dizem assim: fulano, você está doente, você está com câncer, você está com uma doença incurável, peça a Deus para te curar, ameaça a Deus: ô Deus, se o Senhor não me curar, eu vou deixar de te adorar. Você vai responder isso aqui: olha, Deus tem o poder de me curar de qualquer doença, se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, Ele continua sendo o meu Deus da mesma forma. Olha a fé desses 3 meninos. Sidraque, Misaque e Abidênago tinha quantos anos quando disseram isso para o rei? 11. Crianças. 11 anos, aquela turma de gente que dizia que acreditava no Deus de Israel, nós somos filhos de Abraão, oh, nós temos alegria. Todos eles se ajoelharam diante da imagem de ouro, e aqueles 3 jovens de 11 anos disseram: nós não iremos fazer. E se nos jogarem na fornalha ardente, Deus pode nos tirar, porque Ele é poderoso. Mas se Ele não tirar, não nos importa, Ele continua sendo nosso Deus. O resultado nós sabemos: foram tirados da fornalha sem ter nenhum chamuscado, não tinha nem cheiro de fogo. Para dizer o seguinte: olha, a fé, ela é capaz de realizar coisas que nós não damos conta de explicar. Poderia ter morrido Sidraque, Misaque e Abidênago queimados na fogueira? Sim ou não? Sim, poderiam. Deus deixaria de ser Deus? Não. Por isso que uma fé verdadeira em Jesus, ela é capaz de nos libertar.
Vejam, quando Jesus, ele olha para os fariseus hoje e diz assim: vocês, se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles disseram assim: Jesus, espera aí, explica para nós esse negócio direito aí. Nos libertar, mas nós nunca fomos escravos. Como é que nós vamos ser libertados se nós nunca fomos escravos? Aí Jesus vai explicar para ele: todo aquele que peca é escravo do pecado. Vejam, a gente se diz, muita gente diz o seguinte: não, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou livre. Na verdade, você não é livre, não. Se você está fazendo aquilo que você quer, é sinal que você está seguindo a sua cabeça, e você não sabe decidir aonde está o bem, aonde está o mal. Como é que você pode decidir o futuro da sua vida? Sozinho. Por isso que muita gente erra. Por isso que muito casamento dá errado, por isso que muita vocação ao sacerdócio dá errado, por isso que muitos planos nossos dão errados, porque nós queremos fazer do nosso jeito. A gente até diz: eu sou cristão, eu respeito a Deus, mas na hora de realizar o bem, ou fazer a vontade de Deus, nós queremos ser os próprios juízes da nossa vida. A gente diz o seguinte: não, eu sou livre. Livre? Você está bebendo aí, caindo para a rua fora, isso é liberdade? Você está sendo escravo, por exemplo, de uma sexualidade desregulada? Você está sendo escravo da sua língua? Você não consegue ficar um dia sem espalhar mentira ou fazer fofoca da vida dos outros? Você não consegue ficar um dia sem mentir? Como é que você é livre? Enquanto a gente está imerso no pecado, nós somos o quê? Escravos do pecado. Pensem, o pecado da gula, quantos de nós tem? Você olha uma panela de comida ali, enquanto você não vê aquela panela vazia e você com a barriga empanturrada, você não sai da mesa? Olha uma coisa que é simplesinha. Ah, não, mas eu vou comer, que eu não sei se eu vou comer amanhã, então eu tenho que aproveitar e comer hoje. Então come, até vomitar então, praga. Olha como é que nós somos. E olha, quem não é fiel nas pequenas coisas, como é que vai ser fiel nas grandes? Eu tenho falado, toda quinta-feira à noite, eu repito, não sei se vocês têm percebido, eu digo assim: amanhã, gente, sexta-feira, a igreja diz para não comer carne. Tem gente que olha para mim e diz assim: ah, padre, eu como, estou nem aí. Aí eu digo o seguinte: está sendo escravo da própria barriga. Não é fiel nas pequenas coisas, como é que você vai ser fiel nas grandes? Se você não consegue ficar uma sexta-feira sem carne, como é que você vai ficar sem falar mal dos outros? Se você não consegue ficar uma sexta-feira sem carne, não consegue ter vontade, como é que você vai ficar sem falar mal da vida dos outros? Quem é fiel nas pequenas coisas, vai crescendo na fidelidade. Por exemplo, se você roubou uma agulha, você é ladrão. Ah, mas padre, é uma agulha, não interessa o tamanho, você tirou aquilo que não te pertence. Olha como é que nós somos escravos do pecado, e a gente acha que isso é tudo muito normal, tudo muito comum. Não é, gente. Ser escravo do pecado nos afasta de Deus. Ser escravo do pecado nos tira a alegria de viver. Ser escravo do pecado destrói em nós aquilo de melhor que Deus nos dá. Por isso que nós precisamos ter essa fé de Sidraque, Misaque e Abidênago. Saber, olha, eu sirvo a Deus. Agora, se Deus me dará ou não o prêmio por isso, não me interessa. Interessa que eu estou sendo fiel a Ele.
Ah, eu estou doente. Beleza. Alguém chega na sua casa e diz o seguinte: ó, que engraçado, né? Você a vida inteira estava na igreja, rezava terço todo dia, me explica, por que Deus te deu essa doença? Às vezes tem gente que chega perto de nós e começa a questionar. Quando eu estava doente, teve uma vaca, porque eu gosto de bicho grande, que disse assim: que engraçado, né, padre? O senhor é padre e ficou doente. Eu falei assim: minha filha, vai rezar a Bíblia e entender que os servos de Deus também adoecem. Todos nós somos seres humanos. Você acha que Deus vai movimentar o céu e a terra para que eu, esse simples homem, não adoeça? É muita burrice nossa, né? Agora, quando eu tenho fé, eu posso dizer assim: venha o que vier, venha o que vier. Eu estou pronto porque eu acredito no Deus vivo. E eu sei que Deus, Ele me deu uma vida eterna. A vida não é só nesse mundo não, eu vou passar pela morte hoje, amanhã ou depois de amanhã, não interessa. Mas nós vamos passar pela experiência da morte. E se morrermos, Deus continua sendo Deus. Não é isso que Jesus disse no domingo passado? Quando Ele ressuscitou Lázaro: se creres em mim, ainda que esteja morto, viverás. Pois todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Aí a pessoa diz assim: então quer dizer que eu nunca vou entrar no caixão? Também não seja tão bobo assim, né? Jesus está falando de morte espiritual, que é a pior de todas. A morte espiritual é o afastamento de Deus. Deus me livre e me guarde dessa segunda morte que São Paulo nos fala. Crendo aos Pai. Quero morrer 20 vezes, se for possível, mas não quero passar pela morte eterna, aquela que vai me cancelar do coração de Deus. De que coisa horrível. Só que muitos de nós não pensam nisso, e por isso continuamos escravos. E precisamos nos libertar. O problema é que a gente acha que a gente é livre, né? Ah, eu sou livre para fazer qualquer coisa. Sim, inclusive para ir para o inferno. Você é livre. Pode ir tranquilamente. Agora, aqueles que querem viver a esperança, a paz, o amor, a misericórdia, vão se tornar pessoas que não se abalam por qualquer coisa. Tem fornalha ardente, 7 vezes mais fogo, sim, mas mesmo assim eu não volto atrás, porque eu acredito em Deus e eu sei daquilo que Ele é capaz. Amém?